Vamos lá então conversar com a Letícia de Rezende, ela que é gerente de engenharia da CCR ViaSul, para falar sobre o tão esperado teste para a liberação de uma pista da Ponte Norte, a ponte da BR-386 sobre o Rio Taquari, que é aquela no sentido capital interior ou Estrela Lajeado. E isso está programado para hoje à tarde. Vamos tentar recuperar um pouco do que foi feito para chegarmos a esse ponto, Letícia, e também depois para a gente avançar e explicar como é que vai ser feito o teste hoje e nos próximos dias, né? Porque tem uma série de testes que será feito aí ao longo de toda a semana. Bem-vindo à programação da Rádio Independente, bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes. Isso, os testes serão realizados aí ao longo da semana, né? Nós vamos coletar as informações durante essa semana e as análises nós faremos na semana seguinte, as análises dos resultados. Nós iniciamos, né, os trabalhos no ano passado, né, quando logo após as enchentes, quando nós iniciamos com a limpeza. Né, nós já fizemos o reforço nos pilares, 2 pilares nós já fizemos o reforço, e nós começamos também o trabalho nas fundações. As fundações vão ser feitas no reforço das fundações, vão ser feitos em dois apoios, os apoios centrais da ponte. Nós já executamos no lado de Estrela e agora nós estamos concluindo o lado de Lajeado. E hoje nós estamos iniciando esses ensaios. Os ensaios vão nos permitir avaliar se nós vamos fazer a liberação de uma das faixas da ponte ao tráfego. Esses ensaios, Ricardo, a gente instala o que a gente chama na ponte de acelerômetros. Esses acelerômetros, eles medem a vibração, a aceleração da ponte, que depois a gente transforma esses dados em frequência. Né? E essa frequência da ponte, da estrutura da ponte, a gente compara depois com o modelo teórico que é esperado, né? E a gente avalia a rigidez desse reforço que a gente executou. Né? E isso nos permite avaliar se a gente se é possível fazer essa liberação. Né? Então, esses ensaios vão ser realizados durante essa semana. Né? A semana que vem, a gente vai avaliar os resultados para ver se é possível fazer essa liberação. Né? Tudo leva a crer, a gente está muito otimista, sim, que vai ser possível fazer a liberação, né? Já que nós já reforçamos um dos apoios, né? Ele já foi totalmente concluído, fizemos já o reforço e agora o outro já foi feita as estacas já estão prontas. Nós estamos agora na fase de consolidação do bloco na estrutura, né? Já está também em fase final. Letícia, esses ensaios, né, como vocês chamam, eles devem ser de quanto tempo? Isso ainda não tem como ter certeza. E a partir de que horas hoje à tarde? Eles vão durar a semana toda. Né? As leituras, elas são feitas, elas duram mais ou menos, a tomada das leituras, duram mais ou menos umas 2 horas. Então, a gente libera o tráfego para passagem durante mais ou menos 2 horas para captar as leituras. Mas a gente vai fazer ao longo da semana toda. E tem ideia de quantos ensaios serão feitos durante a semana? Vai depender da necessidade dos técnicos, né, de fazer a tomada das leituras, mas é porque a gente vai fazer tanto no tabuleiro quanto nos blocos dos apoios 3 e 4, que a gente chama 3 e 4 por causa do projeto, né, mas são os blocos centrais no sentido Estrela e Lajeado. Então, vai depender da captação dessas leituras, depende muito da qualidade da leitura que é possível tomar na hora. A gente não tem um número exato da necessidade, né, de fazer, por causa da qualidade que é da leitura no momento. Mas o que se estima? Um por dia? Semana. Talvez mais? Pode ser que seja necessário, sim. Pode ser que seja necessário mais de um dia. Provavelmente hoje, amanhã, talvez quarta-feira. Sempre durante o dia? Sim, sempre durante o dia. Sempre durante o dia. E os horários, Letícia, tanto hoje à tarde quanto nos próximos, será sempre no mesmo horário? Vocês pretendem diversificar isso? Não é uma necessidade ter horários distintos, tecnicamente não. É mais pelo tráfego mesmo. A gente
vai fazer durante o dia, mas sem necessidade técnica de ter uma variação de horários. O primeiro deles já hoje à tarde, tem um horário exato? Sim, sim. Hoje à tarde, a partir das 13, 14 horas, a gente vai estar liberando o tráfego para iniciar as leituras. Agora eles estão fazendo a instalação desses acelerômetros na estrutura. Explica Nesse um momento, o pouco pessoal tá melhor fazendo isso. como é que é o acelerômetro. E eu até acho que a senhora falou do reforço da estrutura, né? A gente já falou em outros momentos, mas até para aquela pessoa que está meio desconfiada, que está meio espiada, puxa, mas eu vou passar ali com o meu carro, especialmente quem tem caminhão, o ônibus vai passar ali e daqui a pouco vai ter receio de que não está completamente liberado, pode acontecer alguma coisa na ponte. O que foi feito de fato, né, para que agora chegue a esse ponto? Não tem nenhum tipo de risco, nós não estamos fazendo um teste para ver se a ponte vai suportar ou não. Em hipótese alguma, é isso, a ponte está totalmente segura, né? Nós nunca, mesmo antes da liberação, ela nunca esteve em risco de colapso. Nunca. Mesmo antes da interdição, ela nunca esteve em risco de colapso. O que acontece é que nós estávamos medindo a vibração da ponte. E antes da interdição, nós verificamos que a frequência dela não estava de acordo com o modelo teórico. Isso estava causando o quê? Estava causando uma energia que poderia vir a levar a muitas patologias que, com o passar do tempo, sim, podia vir a uma ruína. Por isso, a gente interditou naquele momento. Mas ela nunca esteve em risco de colapso iminente, né? E hoje, muito menos, porque hoje a gente já fez o reforço necessário em um dos apoios, né? Então, a gente hoje vai fazer de novo essa leitura para ver se, com a rigidez que a gente proporcionou na fundação, né, com esse reforço, ela já está com a frequência esperada de acordo com o modelo teórico. Então, assim, não tem nenhum risco em absoluto de causar, de a ponte vir a romper, a ruir de forma nenhuma, né? É mais para a gente ver se o comportamento dela, da estrutura, está de acordo com o esperado. Porque se ele não tiver, ela pode vir a sofrer danos, né? A estrutura vem sofrendo danos se ela não estiver se comportando como ela tem que se comportar, né? É por isso. Então, não é que se ela está rígida o suficiente para receber o tráfego. Não tem nenhum tipo, realmente, não tem nenhum risco. A preocupação, Letícia, é boa a tua explicação aí, porque não tem risco nenhum de ela ruir ou coisa assim, porque a gente viu o que aconteceu no final do ano passado lá na ponte, na divisa do Maranhão e Tocantins, né? Tivemos mortes lá, uma coisa absurda o que aconteceu. Então, nada disso poderá acontecer com a ponte do Rio Taquari. Nada disso. Aquela ponte, ela provavelmente estava já apresentando muitos sinais, muitas patologias e muitos sinais de que ela estava para entrar em colapso. Ela já estava, com certeza, trabalhando da forma que não devia. Ela devia estar com muitos problemas, ao contrário da nossa ponte, que a gente monitora e sabe que ela está em condições de segurança. Dá para dizer que faltou esse trabalho que a CCR fez e que verificou que a estrutura estava comprometida e por isso que começou toda essa obra. Se tivesse verificado lá talvez a tempo, teria se evitado essa grande tragédia. Provavelmente. Bom, estamos conversando com a gerente de engenharia da CCR ViaSul, Letícia Rezende. Serão períodos de 2 horas. Todos os veículos que estiverem passando ali vão poder passar pela ponte, vamos dizer assim, no sentido capital interior da direita, né, que é no sentido aí, a ponte norte, como vocês chamam, ou vai ter alguma distinção? Né? Não, alguns veículos vão para cá, alguns vão para lá, ou vai ser natural? 2 pistas liberadas para um sentido, 2 para o outro e segue o fluxo mais ou menos como a gente tinha antes dessa tragédia toda da enchente de maio. Nós vamos liberar o fluxo normal dela, duas faixas sentido capital interior, fluxo normal, todos os veículos serão liberados, carros e caminhões, veículos de carga e veículos de passeio. Pergunta Até do nosso... a leitura ela tem que ser feita para o fluxo normal da ponte, para a gente realmente conseguir captar
o trabalho dela, né, para o fluxo que ela foi projetada. Pergunta do nosso internauta, que é o ouvinte Marco Antônio Tessman. Diante desta experiência, como as reparações estão sendo planejadas para enfrentar futuras inundações? Teve algo nesse sentido também, Letícia? Não, nós estamos restabelecendo a condição original do projeto, né? A ponte é dimensionada para receber o rio, né? A altura, o nível de água até o topo dos pilares. Né? Nenhuma ponte, a ponte não é dimensionada para trabalhar submersa. Então, se no caso de uma enchente, esperamos que não, é claro, de uma enchente que cubra a ponte, que o nível do rio passe sobre o tabuleiro da ponte, nós, obviamente, faremos a interdição, porque a ponte não está dimensionada para isso. Também não para uma colisão de como aconteceu, de uma balsa ou de qualquer outro objeto de grande porte à deriva. Né? Mas para uma enchente, para o nível do rio, até o topo dos pilares, é para isso que ela está dimensionada. Nós não estamos reforçando para qualquer enchente além do que as normas de engenharia, do que a norma de engenharia requer, que é, como eu disse, até o nível do topo dos pilares. E também nenhum tipo de colisão, né, não esperada. Em caso de, claro, a gente não quer que aconteça uma nova enchente, esperamos que não aconteça, mas a gente sabe que vivemos numa região que, infelizmente, né, está propensa a acontecer. Esperamos que não do tamanho, né, dessa última que aconteceu, né, que foi gigantesca, e aí também acabou assustando ainda mais as pessoas, principalmente quem passa muitas vezes, né, nessa ponte. E tu fala que, claro, o trabalho é feito, esse trabalho feito foi em função de desgaste normal, natural do tempo de ponte, enfim, da utilização. Em caso de acontecer numa nova enchente, ela será interditada e provavelmente necessitará novamente de uma revisão ou não necessariamente? Não, o que aconteceu, né, nós estamos investigando, mas muito provavelmente foi por conta da colisão da balsa no tabuleiro. Né? Os danos da fundação não foram relacionados à utilização, como você disse, o que causou, né, foi essa carga inesperada, né, como eu disse, a ponte não está projetada para isso, foi a colisão no tabuleiro. Né, e a gente verificamos, né, que isso pode ter causado esse dano na fundação. Além, é claro, que contribuiu, né, toda a enchente contribuiu, claro, muitos detritos, muitos galhos, né, muito material que também colidiu e ficou agarrado, né, ficou preso naquelas fundações, também contribuiu, mas, em especial, essa carga, além, né, do que estava previsto, do que é previsto a ponte suportar, que foi o principal causador desse dano na fundação. Em relação às fundações, e falamos algumas vezes aqui com o Gabriel Cunha, com outras lideranças da CCR, aqueles galhos que ficaram lá embaixo, todo o trabalho ali de estruturação das fundações, dos pilares ali, isso está concluído ou falta alguma coisa ainda, Letícia? Não, o trabalho de limpeza, todos aqueles galhos, né, foram removidos, foi um trabalho muito moroso, né, que demorou bastante tempo, isso foi um dos fatos que levou o tempo necessário, né, que foi o tempo necessário de cronograma da obra, porque é um trabalho manual, né, é um trabalho feito por mergulhadores, é um trabalho que não tem como ser feito por equipamentos mecânicos, porque ele é um trabalho submerso, claro, né, embaixo da ponte, e ele tem que ser feito com os mergulhadores tirando ali aqueles galhos manualmente, quase que um por um, né, porque eles ficam aquele emaranhado ali embaixo. Então, agora, hoje, todas as fundações, todas as estacas, mesmo as que não foram danificadas, que elas estavam só encobertas pelos galhos, todas estão limpas, né? Todo o trabalho de limpeza foi concluído. Feitos todos os ensaios, né, como vocês chamam, feito toda essa etapa, quanto tempo para a liberação total? Bom, nós seguimos, né, com as obras ali da terceira faixa, entre Lajeado e Estrela,
né? Esse trabalho deve ser concluído no final agora do primeiro semestre, início do segundo semestre de 2025. Mas para liberar 2 pistas, tem alguma previsão, mesmo que a ponte não esteja completamente concluída, especialmente a terceira faixa e passagem de pedestres, de ciclistas, a gente sabe que isso é um outro trabalho, mas para liberar as 2 faixas para o trânsito, isso tem uma previsão mais curta? Aí nós dependemos dos resultados dessas leituras, né, dos ensaios, né? Nós dependemos até o final da semana que vem, nós vamos estar fazendo essa avaliação. E dependendo desses resultados, nós vamos liberar uma ou duas faixas, ou até nenhuma, esperamos que não, mas vamos depender desses resultados. Poderia ocorrer em março ainda. Poderia ocorrer em março ainda, sim. Né? E com certeza a liberação das 2 faixas quando a obra for concluída. E a gente sabe que teve uma reunião de lideranças aqui da nossa região com representantes da CCR aí em Porto Alegre na semana passada. E aí foi passada a informação de que estava 70% da obra concluída na ponte do Rio Taquari. Esse é um número, o que falta ser feito ainda? E é importante a gente separar. Isso não tem a ver com a liberação do tráfego, é a liberação da ponte como um todo, dessas obras que a gente tem visto em outros pontos da terceira faixa de ampliação desse trecho de 5,1 quilômetros entre Lajeado e Estrela, Letícia. Isso, o número é esse aproximado, 70% das obras estão concluídas, e o prazo de liberação total, de conclusão, como eu falei, é o início aí do segundo semestre, de 2025. A ponte também será liberada junto com o restante da terceira faixa dos 5 quilômetros entre Lajeado e Estrela. Sabe aquelas conversas que a gente tem muitas vezes, rodinhas de amigo em outros locais, e muitos falam que a ponte, graças à ponte sentido Lajeado Estrela, ou a ponte que não está sendo arrumada agora, graças a essa estrutura que não foi levada a ponte que está sendo consertada no sentido capital interior. Confere isso e teve algum tipo de dano, tem algum serviço que precisa ser feito ainda na ponte que vai, vamos dizer, aquela que está sendo utilizada com 3 faixas hoje em dia? Não, essa ponte nós não identificamos nenhum dano, nenhuma patologia, mas não foi ela que sustentou a outra ponte. Essa conversa da rodinha, ela não procede, né? A outra ponte, a ponte sentido capital interior, né? Ela resistiu, ela teve as patologias, ela teve os danos que a gente identificou, ela estava com um comportamento diferente do modelo teórico, por isso a gente fez a interdição, né, porque senão as patologias elas podiam progredir, né, e aí sim levar a uma condição insegura, mas não foi a ponte no outro sentido que suportou ela. Não é essa informação não está correta, né? Então a ponte Sul, ela não tem nenhum tipo de problema e não necessita nenhum tipo de intervenção de recuperação. Você inclusive, falou... a gente já colocou as 3 faixas nela, né? Hoje ela já está com 3 faixas, já implantou 3 faixas de tráfego sobre ela, como está previsto também no nosso projeto da terceira faixa. Sim. Você falou sobre trepidação, que vão fazer os cálculos, vão ver a medição nesses testes, nesses ensaios. Eu não sei se por números ou pelo menos por percentual, se é possível dizer o que seria o normal, o que hoje, por exemplo, acontece de trepidação na Ponte Sul, que é a que está liberada, em comparação com o que chegou à Ponte Norte e que números que vocês pretendem alcançar nesses testes. Não são números, eu não tenho como te passar números, porque são curvas, né? É mais ou menos como um eletrocardiograma, digamos. É uma frequência lida que é comparada, aquela curva de frequência comparada com a curva de frequência, digamos que é o eletrocardiograma que vai ser feito hoje, comparado com o eletrocardiograma. Eu estou fazendo uma comparação para você entender, porque eu não posso te dar um número. Né? Porque exatamente... Mas em percentual, quanto a mais que ela estava trepidando em relação ao que deveria ser quando vocês interditaram? Também não é também a mais, assim, não é que ela estava trepidando a mais. Na verdade, ela tem que... É como se ela tivesse que vibrar a hora que passa um veículo. O veículo passa e ela começa a vibrar
e depois ela continua vibrando e vai diminuindo. E, na verdade, ela estava parando de vibrar muito rapidamente, digamos assim. E na medida que ela parava de vibrar muito rápido, ela estava transmitindo toda a energia para a fundação, né? E a hora que aquela fundação estava recebendo energia muito rápido, aquilo estava se transformando em dano. É difícil explicar, porque é bastante técnico isso, mas é mais ou menos isso. Ela não estava tendo um comportamento elástico esperado, né? Ela deu um comportamento elástico, seria assim, uma mola, ela deveria ficar com uma mola e ir parando aquela mola devagarinho de trepidar, né? Seria uma mola gasta, digamos assim, né? Uma mola gasta que ela para de ficar com aquele comportamento de mola muito rápido. Uma dúvida, Letícia. Uma comparação leiga seria mais ou menos isso. Certo. Uma dúvida que fica em relação a pedestres e ciclistas, porque hoje, inclusive, os galhos ali estão ainda. Na antiga passagem de pedestres e ciclistas, lado de fora, tem a separação com a pista onde passam os veículos, no sentido Lajeado Estrela, tem galhos ali, ainda não foram retirados. E as pessoas têm se utilizado da estrutura da ponte que está interditada para passarem de carro, de bicicleta. Como é que vai ficar a partir do momento, seja dos testes ou da liberação do tráfego de veículos, mesmo que em uma pista? As pessoas vão passar ao lado dessa pista, vai ser refeita, vai ser retirado esses galhos. Como é que vai se dar essa passagem dessas pessoas? Sim, o passeio de pedestre, né, ele faz parte do projeto de ampliação da terceira faixa, né? Nós não havíamos concluído ele estava em obras ainda quando aconteceu a enchente, e nós não concluímos também ainda os encontros, ele não estava liberado para os pedestres ainda antes da enchente, né, e ainda não concluímos. Nós focamos na recuperação da estrutura. O passeio, agora nós vamos seguir com as obras ele vai ser entregue junto com a obra da terceira faixa, e a passagem de pedestres, a gente está avaliando com a nossa área de operações, mas ela vai seguir da forma que era feito antes, sobre a estrutura. A gente vai implantar um caminho seguro, né, mas da mesma forma que era feito antes, sobre a estrutura, até que seja concluído o passeio junto com as obras da faixa adicional, da terceira faixa. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Conversamos com a gerente de engenharia da CCR ViaSul, a Letícia Rezende. Obrigada por atender a Rádio Independente. De nada, eu que agradeço, obrigada. Tá aí, Letícia de Rezende, acho que não tivemos até então a oportunidade de conversar com ela, bastante explicativo, né? Claro que alguns termos são mais técnicos, como ela procurou traduzir para a gente, faltava uma mola que estava meio gasta, que não estava fluindo como deveria a ponte, por isso que foi interditado, mas é importante esse dado, né? Tem muitas pessoas que têm medo, que têm preocupação disso, não tem chance alguma de ruir, de romper a estrutura da ponte, mesmo antes da interdição não tinha esse risco pelo que ela nos falou. E então, a partir de hoje à tarde, ela falou entre 1 e 2 da tarde, a gente tinha informação que seria 2h30, a gente vai ver se a gente consegue essa informação precisa, mas na prática, né, Rita, não vai mudar tanto. Quem estiver vindo, ou vai esperar um pouco mais na fila, ou vai poder passar por ali. Se a pessoa daqui a pouco não quiser passar, ela pode ir pela pista da esquerda para passar na ponte que estava liberada até então, mas serão testes, ela falou hoje, terça e quarta, talvez se precisar mais, e a partir dos testes vão liberar uma pista na semana que vem e talvez a segunda ainda no mês de março. Vamos ver como é que vai ficar a situação do pedestre, do ciclista, mas disse que vão separar um espaço seguro para essas pessoas também, mas é uma marca importante nessa segunda-feira, dia 17 de março de 2025.